E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bem, hoje a gente vai conversar sobre hipertrofia muscular. Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta que eu já fiz, inclusive, num vídeo passado meu, quando eu falei hipertrofia, né? Por que um músculo cresce? Você poderia responder assim: ora, porque eu pego uma determinada carga mecânica, pode ser um peso, pode ser o peso do próprio corpo, e eu faço com que o músculo se contraia tentando vencer essa carga. E aí, com o passar das semanas, ele cresce, ele hipertrofia. Tudo bem, a resposta está corretíssima, mas ela é muito simples. Então eu vou melhorar a pergunta. O que acontece dentro do músculo que faz com que ele cresça? Bem, acontece uma série de reações a nível molecular, celular, hormonal, que em conjunto determinam o crescimento da célula muscular, que determinam a hipertrofia muscular. Dentre esses fatores, nós temos as microlesões das fibras musculares que ativam as células satélites. Você tem a participação da testosterona, do IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, do GH, que é o hormônio do crescimento. Você tem a ativação do eixo AKT-mTOR, que desencadeia a síntese proteica, que pode ocasionar a hipertrofia. Você tem a inibição da miostatina, da FOX, da MURF, que são genes que prejudicam o ganho de massa muscular. Você tem a ativação da folestatina, do fator de crescimento mecânico, ou seja, você tem uma série de fatores que atuam em conjunto determinando o aumento da massa muscular. Mas o que eu quero falar realmente em relação a esse assunto? Eu não sei se vocês sabem, mas ainda hoje se fala um pouco nisso, né? Mas há um tempo atrás se falava com mais frequência sobre dois tipos de hipertrofia: a hipertrofia sarcoplasmática e a hipertrofia miofibrilar. Quem é profissional da educação física ou quem é estudante da educação física já deve ter ouvido falar sobre isso. Hoje não se fala com tanta frequência, mas no passado já se falou muito sobre isso. Então, o que seria a hipertrofia sarcoplasmática e a hipertrofia miofibrilar? Vamos lá, que eu vou tentar explicar devagarzinho. Imagina que você está olhando para uma célula muscular. A célula muscular ela tem lá a membrana, ela tem o citoplasma, que na célula muscular é chamado de sarcoplasma. Dentro desse sarcoplasma você tem ali várias organelas citoplasmáticas com suas funções, e você tem as proteínas miofibrilares, né? Aí você tem actina, miosina, troponina, tropomiosina, titina, dentre várias outras que já se sabem que existem e outras que ainda vão ser descobertas e que devem participar ativamente no processo de contração muscular. Então, a célula muscular ela tem vários componentes, né? Então, o que seria a hipertrofia sarcoplasmática? A hipertrofia sarcoplasmática é quando eu tenho o aumento do conteúdo sarcoplasmático, ou seja, o aumento do conteúdo dentro do citoplasma da célula muscular com pouco ou nenhum aumento das miofibrilas. Pouco ou nenhum aumento do conteúdo miofibrilar, vamos dizer assim. E aí eu tenho hipertrofia sarcoplasmática. Beleza? Tudo legal? Então vamos lá. O que seria a hipertrofia miofibrilar? É quando eu tenho o aumento no conteúdo miofibrilar, né, na quantidade de proteínas miofibrilares, com pouco ou nenhum aumento no conteúdo sarcoplasmático da minha célula muscular. E aí eu tenho a hipertrofia miofibrilar. Tudo bem? Tudo tranquilo? O problema, quando se falava sobre hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar, é que se dizia que para estimular a hipertrofia sarcoplasmática, eu precisava usar protocolos de treinamento com muitas repetições, cargas baixas a moderadas e com um tempo de intervalo curto. E aí eu estimulava mais a hipertrofia sarcoplasmática. Já para estimular a hipertrofia miofibrilar, eu precisaria usar protocolos com cargas mais altas, né? Cargas altas, poucas repetições e tempos de intervalos maiores. E aí eu estimularia a hipertrofia miofibrilar. Correto? Correto. O problema é que não tem como você fazer isso. Sabe por quê? Não tem como você fazer o músculo crescer só através da hipertrofia miofibrilar ou só através da hipertrofia sarcoplasmática. Porque quando o músculo cresce, ele simplesmente cresce. Ele cresce por aumento de conteúdos sarcoplasmáticos e ele cresce por aumento
das proteínas miofibrilares. Porque hipertrofia e hipertrofia, não tem como você separar. Esses dois processos, eles não são independentes. Ao contrário, eles são dependentes. Acontecem ao mesmo tempo. Parece que a hipertrofia sarcoplasmática e a hipertrofia miofibrilar são muito mais divisões didáticas para fazer com que estudantes e profissionais da educação física possam entender melhor como se dá o processo de hipertrofia. E não que são hipertrofias diferentes, que acontecem independentes e que existem inclusive protocolos específicos para estimular cada tipo de hipertrofia, porque isso não existe, isso não tem fundamentação científica. E falando em não existir fundamentação científica, existem estudos, inclusive, que questionam a hipertrofia sarcoplasmática. Existem pesquisadores que questionam se realmente a hipertrofia sarcoplasmática existe. É o caso, por exemplo, desse estudo que eu mostro para vocês, que foi publicado por pesquisadores americanos em 2020 na Frontiers in Physiology. Foi um estudo de revisão, onde ele pegou vários autores, vários pesquisadores, alguns que defendem a hipertrofia sarcoplasmática e outros que não, eles refutam a hipertrofia sarcoplasmática, ou seja, eles dizem que a hipertrofia sarcoplasmática pode não existir. E aí vamos começar bem do comecinho. Como é que começou essa história de hipertrofia sarcoplasmática? Ela começou no ano de 1982, quando um pesquisador chamado McDougall, usou 5 participantes no seu estudo e ele submeteu esses participantes a 6 meses de musculação só para membros superiores. E aí ele realizou biópsias antes do treinamento e depois desses 6 meses de treinamento, e ele verificou aumentos na hipertrofia das fibras do tipo 2, ou melhor, aumentos na área de secção transversal das fibras do tipo 2. Resumindo, as fibras do tipo 2 hipertrofiaram, aumentaram o tamanho. Tudo bem. E ele verificou também um aumento de aproximadamente 15% no espaço ocupado pelo sarcoplasma, ou seja, ele verificou o que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática. O espaço ocupado pelo sarcoplasma, pelo citoplasma da célula muscular, aumentou. Hipertrofia sarcoplasmática, tudo bem. O problema é que existem autores que, antes do McDougall e depois do McDougall, refutam esse conceito, ou conceito não, mas a hipertrofia sarcoplasmática. Por exemplo, tem um estudo que foi publicado, bem antigo, 1964, pelo Goldspink. O problema é que o Goldspink utilizou ratos. Mas, vamos lá, o músculo do rato, ele é exatamente igual ao músculo do humano. Ele tem os mesmos constituintes, ele, quando submetido à carga mecânica, ele cresce, ou seja, ele fisiologicamente, anatomicamente, ele seria, anatomicamente não, mas fisiologicamente ele seria muito semelhante ao músculo do humano. E aí, o que é que ele verificou? Aumentos significativos nas proteínas miofibrilares, o que ocasionou hipertrofia das fibras. Ou seja, o Goldspink, em 64, antes do McDougall, verificou aumentos nas proteínas miofibrilares quando submeteu esses ratinhos a treinamento de força. Não verificou nada de aumento no conteúdo sarcoplasmático aí. Ou seja, ele refutou essa questão da hipertrofia sarcoplasmática. E aí, vamos vir mais para frente, bem mais recente, um estudo que foi publicado em 2009 pelo grupo do Moore, verificou, ele pegou pessoas e submeteu apenas uma sessão de musculação, uma sessão só de musculação. E o que é que ele verificou? Aumentos robustos na taxa de síntese proteica miofibrilar. Vou repetir, ele verificou aumentos robustos na taxa de síntese proteica miofibrilar e verificou alterações mínimas nas taxas de síntese proteica sarcoplasmática. Ou seja, com apenas uma sessão de treinamento, uma sessão de musculação, o Moore verificou aumento nas proteínas miofibrilares e nada na sarcoplasmática, ou seja, talvez a hipertrofia sarcoplasmática que as pessoas defendem, que as pessoas falam, talvez ela não exista. E aí, o estudo do Alvey, em 88, mais antigo, usou um estudo transversal, depois eu explico qual o problema dos estudos transversais, não o melhor problema não, mas a maior limitação dos estudos transversais. Bem, ele usou um estudo transversal e ele verificou que o espaço intracelular ocupado pelas miofibrilas
era similar em pessoas treinadas em força, em pessoas treinadas em resistência, no caso exercício aeróbio, né? E pessoas sedentárias. Mas a hipertrofia das fibras musculares, claro, era maior em quem treinava força, mas o espaço intracelular ocupado pelas miofibrilas era semelhante, ou seja, provavelmente não existe hipertrofia sarcoplasmática. E aí eu estou citando mais um estudo em que se refuta a hipertrofia sarcoplasmática. Qual o problema dos estudos transversais? É porque a gente não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Essa é a grande limitação dos estudos. Mas aí existem os estudos longitudinais, ou seja, aqueles estudos em que a gente consegue estabelecer uma relação de causa e efeito para confirmar o que a gente acha ou o que a gente não acha. E aí tem um estudo do grupo do Felipe Damas, que é um pesquisador na área do treinamento de força, e ele publicou esse estudo em 2016, onde ele verificou aumento na área muscular do vasto lateral, ou seja, hipertrofia do vasto lateral após 3 semanas de treinamento e após 6 semanas de treinamento. Qual a diferença? É que esse aumento na área muscular do vasto lateral após 3 semanas de treinamento foi devido a um edema muscular, ou seja, inchaço muscular causado por acúmulo de líquido, talvez devido às microlesões provocadas pelo treinamento inicial ali naqueles indivíduos. Mas esse edema muscular não foi verificado após 6 semanas, ou seja, o que se achava que era hipertrofia sarcoplasmática com 3 semanas de treinamento, provavelmente não, foi um edema muscular e não necessariamente a hipertrofia sarcoplasmática, porque a hipertrofia é uma coisa crônica, é um processo crônico, e um edema muscular é uma coisa aguda, é um processo agudo. Então, com poucas horas ou com poucos dias, aquele processo desaparece, diferente de hipertrofia muscular. Então, observem que eu coloquei mais estudos aqui refutando a hipertrofia sarcoplasmática do que a confirmando, porque o próprio título do estudo que eu citei, que foi o estudo principal, faz esse questionamento, né? A hipertrofia sarcoplasmática, será que ela realmente existe? Né? Será que realmente tem respaldo na literatura científica? Bem, o que as pessoas precisam entender? Pessoal, hipertrofia é hipertrofia. Quando o músculo cresce, ele cresce principalmente por aumento no conteúdo de miofibrilas. Ele cresce por acréscimo de proteínas miofibrilares. Pode existir aumento no conteúdo sarcoplasmático? Pode. Mas você não pode separar e achar que existe uma forma de aumentar só a hipertrofia sarcoplasmática, só o conteúdo sarcoplasmático. Existe uma forma de aumentar só o conteúdo miofibrilar. Hipertrofia existe, você não tem como separar, ela acontece de uma forma interligada. No final das contas, independente se existe a hipertrofia sarcoplasmática ou se existe a hipertrofia miofibrilar, continue treinando. Treine, submeta o seu músculo à carga mecânica que ele vai crescer. Independente se ele vai crescer por acréscimo de hipertrofia de conteúdos miofibrilares ou de conteúdo sarcoplasmático. Ele cresce. É assim que a gente tem que pensar e é assim que acontece a coisa. Ok? Bem, espero que tenha contribuído. Um abraço a todos e até mais.